Bem-vindos ao 15º vídeo da série de expressões idiomáticas japonesas. Não hesite em elogiar, criticar ou corrigir algum erro que possivelmente eu tenha cometido usando a área dos comentários. Kyo no kotoba wa ama. アマ、Ama, アマ、 que significa céus, e é do N1, pelo visto. Esse ama aqui normalmente é escrito como ten. Normalmente é escrito assim, mas nesse caso vamos ler a leitura ama. E o primeiro kanyoku de hoje é amakudari. 天下り、 Amakudari. 天下り、 Kudari significa descida, então amakudari literalmente significa descida dos céus. E pense, quem vive nos céus? Deus. Deuses. Então, um dos significados possíveis para amakudari seria quando os deuses descem do céu para o mundo dos humanos. Realmente, é algo que veio dos céus. Uma mensagem do além. Um código que veio de entidades superiores. Um significado que encontrei no dicionário de Amakudari foi ordens superiores, ordens impositivas. Embora o verbo Amakudaru 天下る、 estivesse ao lado deste verbete, né? Inclusive, Amakudaru dá origem a este verbete, né? Amakudari, Amakudaru. 天下る、 Eles estavam lado a lado e estava significando apenas descer dos céus, descer à terra. E pareceu meio contra-intuitivo, né? Encontrar ambos lado a lado com significados tão diferentes. E a definição completa para Amakudari significando ordens superiores é quando um superior impõe algo a um subordinado, ou quando uma agência governamental força o setor privado a fazer algo. No entanto, o significado que quero tratar aqui não são nenhum desses dois já explicados, ordens superiores, nem a descida dos deuses para o mundo dos humanos. É outro. Vamos verificar um detalhe presente nessa definição de ordens superiores, ordens impositivas. Uma agência governamental força o setor privado. O que essa definição está propagando culturalmente? Aparentemente, o Estado está acima do setor privado, dos empresários. O Estado acima do setor privado, dos empresários. Então, qual será a ideia difundida se uma pessoa que trabalhava para o Estado passar a trabalhar no setor privado? Bom, nesse contexto, a de que ela decaiu hierarquicamente. Então, ela estaria descendo do além. Acho que já dá para ter uma noção. Outra definição para Amakudari é quando funcionários de alto escalão do governo se aposentam e depois são reempregados em cargos executivos em empresas privadas com as quais tinham envolvimento. Pelo visto, a ideia é que esses funcionários estão descendo dessa posição de poder, influência no governo, para uma posição de prestígio no setor privado. Então, Amakudari, na verdade, significa funcionário de alto escalão do governo conseguindo uma posição elevada no setor privado ao se aposentar. Frase de exemplo. 彼は政府を定年退職した後、天下りで銀行の社長になりました。彼は政府を定年退職した後、天下りで銀行の社長になりました。彼は政府を定年退職した後、天下りで銀行の社長になりました。
彼は政府を定年退職した後、天下りで銀行の社長になりました。Esse pace ficou melhor, né? O outro ficou com um pace muito estranho. Enfim, Kare significa ele, Seifu significa governo, Tenen é idade de se aposentar, Taishoku é demissão, aposentadoria. Taishoku está é a estrutura Taishoku Suru no passado, né? Esse está aqui é o Suru no passado. É uma estrutura que eu já falei algumas vezes. Substantivo mais o verbo suru, então está praticando a ação do substantivo. Então, aposentar. Ato significa depois. Então, kare wa seifo o teinen taishoku shita ato significa depois de se aposentar do governo. Continuando. Amakudari é ir do governo para o setor privado quando se aposenta, que é o que praticamente está sendo falado aqui, né? De indica um modo, então amakudari de está indicando um modo que ele conseguiu alguma coisa. E essa alguma coisa é isso daqui. Ginko significa banco, no significa de, shacho significa presidente de uma empresa, companhia. Ninarimashita é a estrutura ninaru no passado. E ninaru é a partícula ni junto do verbo naru. Isso significa ninaru, então significa tornar-se, como está no passado, tornou-se. Então, amakodari de ginko no shachou ni narimashita significa tornou-se presidente de banco ao se aposentar do governo. Se ninaru, ninarimashita é uma estrutura bem comum, né? Então, uma tradução para essa frase seria: ele conseguiu o cargo de presidente de banco após se aposentar do governo. Olha só que regalia! Mas que regalia! Tsugi. Amanojaku. 天の弱。 Ops. 天の弱。 Amanojaku. 天の弱。 Bom, jaku significa demônios, diabo. Então, Amanojaku literalmente significa demônio dos céus. Esse jaku também pode ser lido como jaki. Opa, jaki. Jaki também pode ser uma leitura desta palavra. Além de jaku, pode ser jaki. Enfim, jaku são os demônios presentes na cultura japonesa. E parece que esse termo engloba tanto os yokai quanto os oni. Os yokai parecem assombrações e os oni parecem monstros aterrorizantes. E então, um dos significados possíveis para Amanojaku seria um demônio maligno que aparece em contos populares e lendas, semelhante aos espíritos malignos ou monstros. Bom, por Jaku estar ligado ao folclore japonês, é natural pensar que há uma conexão com as principais religiões japonesas, budismo e o shintoísmo. Pelo visto, é um símbolo para as descontroladas paixões humanas, os desejos humanos. Jaku carrega esse simbolismo. Então, a mensagem é que é possível se tornar um ser iluminado, puro, superando essas impurezas espirituais. Como disse, essas perversões humanas são representadas pelos Jaku. Quero dizer, fisicamente, em estátuas. E é este um dos significados para Ama no Jaku. São os demônios, deuses malignos, que aparecem sendo pisoteados pelas estátuas de Shiten no, Nyo, Shamonten e outras estátuas de guerreiros semelhantes. Então, está aí aparecendo essas estátuas
de guerreiros. Shite no ni o bishamonten. Talvez de outros. Viu aí? Esse demoninho. E afinal, por que demônios são demônios? Será que há uma essência demoníaca neles? Sumariamente, a resposta é o fato de não agirem como deveriam agir para que se possam se tornar seres iluminados. Ok. Mas mesmo que se tornassem iluminados em algum momento, será que eles não regressariam em maior perversão? E aqui está o verdadeiro significado de ama no jaku. A tendência ou natureza de intencionalmente contrariar a opinião dos outros, ou uma pessoa que age dessa maneira. Então, ama no jaku significa pessoa perversa, contra, teimosa. Frase de exemplo. Gostou da explicação? Deixa o like. 彼は天の弱だから人の助言に従いません。彼は天の弱だから人の助言に従いません。彼は天の弱だから人の助言に従いません。彼は天の弱だから人の助言に従いません。Care significa ele. Ama no jaku, a pessoa perversa do contra teimosa. Dakara, portanto, por isso. Então, Kare wa ama no jaku dakara. Como ele é teimoso. Continuando. Hito significa pessoa. No significa de. Jogen significa conselho, sugestão. Stagaimasen é o verbo stagar. Stagar substitui isso daqui, o imasen por u. Aí você tem ele na forma no dicionário, stagau, que significa obedecer, concordar. E aqui ele está na forma negativa, né? Stagaimasen. Então, hito no jogen stagaimasen é não ouve os conselhos das pessoas. Não obedece os conselhos das pessoas. Uma tradução plausível para esta frase, Kare wa ama no jaku dakara hito no jogen ni stagaimasen, seria: ele é teimoso e não segue os conselhos dos outros. Bom, este sou eu estudando. Mata ne, o tanoshimi ni.